14º Jogo do Livro e 4º Seminário Internacional Latino-Americano. Literaturas, materialidades, literatura, acessos. Era um caminho quase sem pegadas, onde tantas madrugadas folhas serenaram. Era uma estrada, muitas curvas tortas, quantas passagens e portas ali se ocultaram. Era uma linha sem começo e fim, e as flores desse jardim meus avós plantaram. Era uma voz, um vento, um sussurro, relâmpago, trovão e nos que se lembraram. Uma palavra quase sem sentido, um tapa no pé do ouvido, todos escutaram. Um grito mudo perguntando aonde nossa lembrança se esconde. Meus avós gritaram. Era uma dança, quase uma miragem, cada gesto uma imagem dos que se encantaram. Um movimento, um traquejo forte, traçado, risco e recorte, se descortinaram. Uma semente no meio da poeira, janda a lavoura primeira, meus avós dançaram. Uma pancada, um ronco, um estralo, um tropé e um cavalo, guerreiros brincaram. Quase uma queda, quase uma descida, uma seta remetida, as mãos se apertaram. Era uma festa, chegada e partida, saudações, despedidas, meus avós choraram. Onde estará aquele passo tonto e as armas para o confronto? Onde se ocultaram? E o lampejo da luz estupenda que atravessou a fenda que tantos enxergaram. Ah, se eu pudesse só por um segundo rever os portões do mundo que os avós criaram. Ah, se eu pudesse só por um segundo rever os portões do mundo que os avós criaram. Ah, se eu pudesse só por um segundo rever os portões do mundo que os avós criaram. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou Ridalgo Félix de Araújo, cantei Vale do Jucá, autoria de Ciba Veloso, como uma possibilidade de homenagear ao grande capitão Davi, capitão de candombe da comunidade da Lapinha, em Lagoa Santa, Minas Gerais, que me recebeu, que recebeu com todos os seus tambores sagrados, para que nesse momento eu pudesse realizar a pesquisa de doutorado que estou apresentando para vocês. A pesquisa se chama Candombe Mineiro, é de Ngoma, Saravano Tambu, peço licença para o meu canto firmar, e esse canto é em homenagem ao senhor capitão Davi e a todas as mestras e mestres que me antecederam e que me receberam e que existem hoje e que continuarão existindo, deixando e mantendo suas tradições para aqueles que hão de vir.
Essa pesquisa de doutorado é uma continuidade do meu mestrado, iniciado no ano de 2011 até 2013, sob a orientação da professora Sônia Maria de Mello Queiroz, da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, e tem aí a sua continuidade de 2013 a 2017, também orientada pela professora Sônia Queiroz e depois compartilhada com o professor Marcos Alexandre, também docente dessa universidade. Essa tese ela se dedicou a analisar, né, o uso genérico do vocábulo batuque, usado para designar algumas tradições africanas e afro-brasileiras, bem como aquelas de matrizes africanas encontradas em Portugal. Nós buscamos discorrer sobre como surgiu a designação batuque, considerando o contato dos portugueses com os africanos e seus descendentes na América e na Europa. Para isso, descrevemos também algumas tradições registradas conforme o sentido de batuque em cada contexto e as finalidades apresentadas na técnica de produção dos instrumentos e nas performances dos cantos de dançar, que configuram, em grande parte dos casos que a gente acessou, a herança linguística e cultural banto. Para exemplificar, nós abordamos o batuque de Cabo Verde e Portugal, o batuque do Rio Grande do Sul, o batuque do Amapá, o batuque de Umbigada de São Paulo e também o batuque de Minas Gerais, com as representações ocorrentes em São Romão, na região gorotibana e na comunidade dos Arturos em Contagem. No universo diversificado das expressões dos cantos de dança afro-brasileiro, focamos especificamente o candombe mineiro e a sua grande variedade de engomas. Apresentamos alguns grupos dessa tradição, principalmente no que se refere à estética do conjunto de tambores, trazendo assim algumas expressões de Moçambique. Nessa perspectiva, também refletimos sobre a arte de performar, os cantos de dançar e também as narrativas fundacionais da tradição do candombe, analisando os aspectos poéticos e as variações existentes entre os cantos de dançar transmitidos oralmente durante os rituais praticados nos festejos do Rosário, e o repertório registrado também pelos manuscritos do capitão Davi. Vale salientar que esses manuscritos foram apresentados a nós pelo capitão ainda no ano de 2011, mas somente no doutorado a gente procurou se deter e considerar todo o repertório que o capitão Davi conseguiu registrar, conseguiu envolver nos seus pensamentos, nas suas reflexões, quando acordava pelas madrugadas, e colocou todo esse material à nossa disposição, sendo que uma parte desses manuscritos foi entregue a mim, com o intuito de ser guardada, para que não fosse publicada, e a outra parte, sim, ele disse, pode fazer o que quiser. E a gente transformou esses manuscritos em um livro cuja autoria é do capitão Davi. As entrevistas e o convívio com o capitão Davi do Candombe da Lapinha em Lagoa Santa levaram à descoberta e à edição em livro dos manuscritos em que ele registrou cantos e narrações da tradição do candombe, como eu disse anteriormente, cuja importância constitui a motivação essencial que levou à construção deste trabalho. Esses manuscritos foram analisados como uma forma encontrada pelo capitão para registrar a memória da tradição, principalmente dos saberes transmitidos pelos antepassados que integram a cultura da voz dentro da comunidade. Por fim, para ilustrar, apresentamos também a descrição de dois rituais do candombe da Lapinha, do capitão Davi, regido pelo capitão Davi, ligado à festa do Rosário, um ritual de abertura e o outro de encerramento das atividades deste grupo, cujo enfoque incidiu sobre as práticas performáticas de transmissão dos cantos de dançar e formas de tocar os tambus da tradição para as crianças iniciantes. A partir do momento em que a pessoa que me ouve se depara com esse trabalho, e vou deixar no final desse podcast a indicação de como encontrar essa tese, ao chegar no que seria o sumário, considerando essa categorização
que é tradicionalmente feita para esses tipos de trabalho, no meu caso, no nosso caso, não vai encontrar um sumário, mas uma expressão chamada Njó Diazuela, que significa casa do canto. E esse sumário, entre aspas, é o que vai definir também como a gente sentiu, como a gente sente e como a gente percebeu todo o trabalho que foi feito durante esses 4 anos, que tem como continuidade do mestrado, então, 6 anos, considerando a poética desses universos, dessas oralidades que nós conseguimos acessar. Então, no Njó Diazuela, começamos com eu vou abrir meu conguê, eu vou abrir meu conguá. Essa expressão, que é de um canto de jongo, é o que vai definir a abertura desse trabalho para que vocês possam acessar todo o conteúdo da nossa tese, que está dividida em 2 partes. Na primeira parte, a gente tem os cantos de dançar, 2 pontos, batuques, e nessa parte a gente traz aí algumas referências de batuques para questionar, para discutir, para refletir sobre essa expressão, sem querer e sem propor que elas pare de ser utilizada pelas comunidades tradicionais, mas que nós, que acessamos a universidade, compreendamos como essa expressão também é detida de alguns estereótipos, de alguns preconceitos que se mantêm, que são reproduzidos também pela universidade. Então a gente vai encontrar bate tambor, hoje é dia de alegria. Nesses versos a gente tem aí a descrição dos batucos em Cabo Verde e em Portugal. No segundo momento, a gente tem os batuques que vão e os batuques que vêm, com descrição de alguns batuques que existem, né, com essa expressão, que existem aqui no Brasil, os batuques que vêm e os batuques que vão, para chegarmos aqui no Sudeste, principalmente em Minas Gerais e São Paulo. E na segunda parte da tese a gente entra nos candombes. O nosso trabalho está estruturado em 9 partes. A primeira parte contextualiza a pesquisa e explicita a metodologia adotada para a realização do trabalho. A segunda parte aborda o uso genérico do vocábulo batuque para se referir às tradições africanas, afro-brasileiras, bem como aquelas de matrizes africanas encontradas na Europa, discorrendo como possivelmente tudo isso começou, ao considerar o contato dos portugueses com os africanos e seus descendentes. Ainda nesse capítulo, inicia-se a descrição de algumas tradições registradas a partir da designação de batuque e das finalidades apresentadas na técnica de produção dos instrumentos, bem como das presentes nas performances dos cantos de dançar, que configuram em grande parte dos casos a descendência da tradição linguística cultural banto. Assim, o batuco de Cabo Verde e de Portugal são os primeiros casos abordados. Na terceira parte, é feita a exposição do batuque encontrado no Rio Grande do Sul e que, noutros estados do Brasil, é uma religião afro-brasileira mais conhecida por candomblé. Em seguida, vem o batuque cantado e dançado no estado do Amapá, onde a nossa investigação incidiu sobre a prática dessa tradição na comunidade quilombola de Criaú e em Igarapé do Lago. No final dessa parte, encontra-se a descrição do Batuque de Umbigada, ou Samba de Umbigada e Batuque Paulista, localizada no estado de São Paulo. Por fim, no quarto capítulo, dando prosseguimento ao mapeamento de algumas expressões de matrizes africanas que são denominadas de batuque, apresentamos tradições encontradas no estado de Minas Gerais. Esta parte está subdividida em 3. A primeira enfoca o batuque situado no norte de Minas, como é o caso do batuque de Dona Maria, no município de São Romão. Em seguida, tem-se o batuque praticado na região gurutubana. E, finalmente, é a vez de expor como o batuque se expressa na comunidade quilombola dos Arturos, estabelecida no município de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. O mote do quinto capítulo é a cultura do candombe em Minas Gerais, mostrando alguns grupos dessa tradição
principalmente no que diz respeito à estética dos conjuntos de tambores. Ao evidenciar a variedade de engomas do candombe mineiro, essa parte ainda aborda brevemente o candombe que existe no Uruguai e na Argentina, e traz algumas expressões culturais de Moçambique, cuja base é o engoma. É importante, nesse momento, a gente considerar essa palavra engoma, já citada anteriormente, uma vez que ela está localizada na língua quimbundo e significa tambor. Ela é utilizada nas tradições afro-brasileiras de matrizes banto para se referir aos tambores e aos grupos de cantantes dançantes. Dando continuidade, na sexta parte, o tema abordado é a arte de performar os cantos de dançar e também as narrações fundacionais da tradição do candombe. Aqui são analisados os aspectos poéticos e as variações existentes entre os cantos de dançar, transmitidos oralmente, durante os rituais praticados nas festas do Rosário e o repertório registrado nos manuscritos do Capitão Davi. Nesse outro capítulo, temos uma continuidade da discussão iniciada no capítulo anterior, as reflexões sobre a necessidade de registrar em papel os cantos e as narrações sobre o candombe são o motivo do sétimo capítulo. Nele é analisado o uso do registro escrito como dispositivo que preserva também a memória da tradição, inclusive dos saberes transmitidos pelos antepassados que integram a cultura da voz dentro da comunidade. O oitavo capítulo é composto pela descrição de dois rituais do candombe, do Capitão Davi, ligado à festa do Rosário. Um ritual de abertura e o outro de encerramento das atividades deste grupo. No caso específico do encerramento, o enfoque incide sobre as práticas performáticas de transmissão dos cantos de dançar e formas de tocar os tambus sagrados da tradição, para as crianças iniciantes da tradição. No último capítulo, pedimos licença para ir embora, mas encaminhados pela certeza do porvir, que se constitui no agora entrelaçado pela voz, pelo toque, pelo canto e pela dança do que já foi. Nesta parte, recorremos aos ensinamentos de alguns mestres da tradição do reinado para pedir passagem e continuar saravando os engomas. Para a apresentação dos capítulos, e eu gostaria de relembrar aqui a importância de como a gente concebeu o sumário, nós adotamos o mesmo procedimento que foi realizado no mestrado, caso vocês tenham interesse em acessar esse trabalho de mestrado e perceber que essa continuidade foi realizada com êxito. Assim, nós pegamos versos de cantos ou pontos que puxam o tema a ser discutido em cada parte do trabalho, como os versos eu vou abrir meu conguê, eu vou abrir meu conguá, eu vou abrir meu conguê, eu vou abrir meu conguá, eu vou abrir meu conguê, eu vou abrir meu conguá. Eu peço primeiro uma licença pra rainha lá do mar, pra saudar minha povaria. Eu vou abrir meu conguá, E assim foram retirados também, pontos de jongo cantado na comunidade da Serrinha, como esse caso, e Tamandaré, em São Paulo, o que vai abrir o primeiro capítulo. No segundo capítulo, e suas respectivas partes, temos os versos da tradição do canto e de dançar, conhecido por Moçambique, do batuco cabo-verdiano e em Portugal. Os batuques que vão, os batuques que vêm, foram criados por nós para acolher as três tradições de batuques praticadas no Rio Grande do Sul, no Amapá e no Batuque de Umbigada de São Paulo. Os batuques que vêm, os batuques que vão, é o quarto capítulo, que se divide entre os cantos de dançar denominados de batuques praticados em Minas Gerais. No caso do quinto, sexto, oitavo e nono capítulos, temos os versos de cantos proferidos pelos capitães do candombe da Lapinha. Já o sétimo é apresentado com os versos do samba lenço paulista. Por fim, é importante salientar que o nosso trabalho também é acompanhado do livro do Capitão Davi, resultante dos manuscritos que ele nos apresentou lá em 2011, durante a pesquisa de campo
para a coleta de cantos e informações sobre o candomblé mineiro, quando fomos agraciados com a adoção desse acervo, constituído por cantos e narrações sobre essa tradição, e resolvemos estruturá-lo em um livro acompanhado de um CD com vídeos dos cantos enunciados em algumas passagens do texto. A edição dos manuscritos em formato de livro atende a um desejo do capitão em poder disseminar a história dessa tradição nas escolas e para as pessoas da comunidade que vivenciam diretamente e indiretamente a festa do Rosário. A realização desse trabalho só foi possível porque o capitão Davi acompanhou atentamente a estruturação dos manuscritos, opinando sobre a sua ordenação em sessões e inserindo partes que complementaram a sua vontade de deixar o registro na história da tradição do candomblé da Lapinha, bem como da comunidade. Se vocês tiverem interesse em acessar o livro do Capitão Davi, vocês podem ir no Google e digitar Candomblé, Escritos de um Capitão, Fale o FMG, e vocês irão acessar o livro do Capitão com muita tranquilidade. Para isso, é importante também que vocês acompanhem a performance dos cantos registrados pelo Capitão Davi no seu livro. É só vocês irem lá no YouTube e colocar Laboratório de Edição Fale UFMG, e dentro dessa página, lá no início, vocês vão encontrar o candomblé com a fotinha do Capitão Davi, né, do CD que a gente conseguiu organizar e que acompanhou a tese. Para finalizar o nosso podcast, a nossa conversa, e deixar a indicação desse trabalho para que depois vocês possam acessar, eu gostaria de deixar uma reflexão muito importante diante de tudo que foi apresentado aqui e que pode ser melhor visto a partir do momento que vocês buscarem o PDF. A organização instrumental e corporal nos espaços que abarcam e compõem essas tradições, apresentadas tanto na primeira como na segunda parte desta pesquisa, é movida pela constante e precisa relação dialógica entre ambientes que provocam rotações corporais, simbólicas e filosóficas. Vale lembrar que a gramática proposta e que delimitou as nossas descrições teve como artefatos comuns divisões de mundo negro-africana, a emissão dialógica entre o solo e o couro, a propriedade de grafitar nos terreiros a rotação anti-horária, acompanhada pelos instrumentos feitos com tronco escavado e cobertos com peles de animal. E mesmo sem a presença deste último, na sua forma física produzida com árvore e pele, a referência ao instrumento percussivo foi reelaborada nos casos das tradições de cantos de dançar de Cabo Verde e Portugal. A performance ritual de cada um dos grupos analisados se processa por vocalidades em que o corpo emite não somente cantos e movimentos, mas também silêncios e paradas, como significantes inscritos na memória da oralidade e corporeidade ancestral. Os instrumentos são uma representação vivificadora da voz nos grupos e comunidades. As formas de expressão das práticas das tradições e linguagens que dinamizam as anelares ações mágico-religiosas e o entretenimento por meio do canto coletivo nas diversas esferas da vida passam a ser praticadas com novos elementos conforme as necessidades e circunstâncias. É assim que se põe o sentido. Os procedimentos realizados com os significados outrora efetivados em cenários africanos não perdem a filosofia que os sustenta. Com isso, os cantos de dançar também evidenciam os construtos civilizacionais que os povos africanos implementaram fora do território da África Negra. Sob esse viés, as tradições mantêm, nas suas tessituras organizacionais e na condução das vidas, em comunidades, nas relações com os ancestrais e funções mágico-religiosas, o trabalho e a existência, como sendo interligados, ou seja, por meio de esferas interdependentes e sustentadas no fazer cotidiano. Que vocês fiquem bem, que vocês fiquem na paz e na proteção. Muito obrigado pela escuta. Queria agradecer em especial a Lorena pelo convite, a Laís pela paciência, ao Vitor por ter
editado esse podcast para que ele chegasse da melhor forma possível até vocês. E como eu não havia de esquecer, quem se interessar pode digitar no Google Candombe Mineiro, de Ngoma, Saravano Tambor, peço licença para o meu canto firmar, Ridalvo Félix de Araújo. E vocês terão acesso a esse PDF, a esse trabalho de pesquisa que foi realizado com muita dedicação, com muito carinho. E fica aqui o meu abraço, o meu cheiro para todo mundo, e os meus agradecimentos ao 14º Jogo do Livro e ao 4º Seminário Latino-Americano. Eu vou dar a despedida, como deu a Jaçanã. Não cantando tudo hoje, deixo o resto pra amanhã.